Esse vídeo de hoje é um vídeo muito complexo e de um assunto muito importante. Se você veio assistir esse vídeo, que se clicou, ou você é um assinante do canal e recebeu a notificação e veio ver, acompanha sempre a gente, ou é alguém que tem algum problema relacionado ao tema, ou quer ajudar alguém que está com problemas relacionados ao tema, o suicídio, a pessoa tirar a própria vida. E eu quero falar da questão espiritual por trás do suicídio. Porque os problemas emocionais não levam a tanto. Os problemas emocionais, eles levam as pessoas a ficarem deprimidas até certo ponto. Mas a ponto de tirar a própria vida é porque tem problema espiritual. Então, eu começo te dizendo assim, há uma questão espiritual por trás que talvez seja pouco trabalhada, muito pouco pensado, discutido e buscado as soluções aí. Mas Deus tem uma solução para a vida de quem tem esse tipo de problema. E não é coisa fácil, não. O problema é espiritual, o problema é de prisão espiritual. Pessoas que se suicidam, ou pessoas que já tentaram, ou que estão querendo cometer, elas estão com problemas espirituais. Se você é alguém que está assistindo e tem esse problema, ou tem algum amigo, eu te peço, assista esse vídeo, dê um tempo e nos acompanhe, que Deus tem uma resposta, uma solução para a sua vida. É um engano maligno na mente, no espírito do homem, que transfere para a sua alma. Há vídeos nesse canal onde eu falo da questão da alma, do corpo, espírito, alma e corpo do ser humano. O ser humano é um, mas que tem essas três, vamos dizer, substâncias. E a questão do suicídio é uma questão espiritual, que transfere para a alma humana, que é onde tem a sede dos sentimentos, dos pensamentos, e a pessoa começa a ter desejos, pensamentos suicidas. O que se chama, às vezes, alguns chamam de depressão, né? Não tem mais prazer de viver. É um problema que a pessoa não vê saída e entra um engano maligno. A Bíblia mostra, não sei se você já leu a Bíblia, você que está acompanhando, espíritos enganadores. São revelados nas Escrituras espíritos que trabalham para enganar as pessoas. E muitas têm sido enganadas e levadas a esse nível. Então, alguém que tem pensamentos suicida, de tirar a vida, são problemas espirituais profundos e que precisam ser tratados no espiritual. E é por isso que às vezes leva-se em psicólogos, toma-se remédio, cuidado. Há testemunho de pessoas que estavam há anos vigiando o seu ente querido, seu filho, seu pai, seu irmão, e nem dormiam, não deixavam ir para lugar nenhum. Alguém deixou até de trabalhar para vigiar. Um momento a pessoa tirou a sua própria vida, Porque é um problema espiritual, é um problema de prisão espiritual. Jesus falou, eu vou colocando os textos aí embaixo, em Mateus 16, de portas do inferno. Inferno são regiões inferiores, de baixo, de prisões. E isso também, vamos dizer, está em consonância, no mesmo alinhamento da revelação do Apocalipse, vou colocar embaixo, onde fala do abismo como região de prisões. É preciso se desprender, preste atenção, você que está querendo ajudar alguém ou está querendo ser liberta dessas coisas. E luta. Muito embora enfrente essas coisas, até tentou, mas sabe que precisa lutar, mas não está tendo força. É preciso uma compreensão. Começa aqui na mente, no entendimento. Então, as leis do mundo espiritual, porque o ser humano ele não é só isso aqui, carne, o físico. Ele é isso aqui também, ele tem isso aqui. Eu explico em outros vídeos. Então, o ser humano é espírito, alma e corpo. Então, o ser humano é a sua alma. Ele é a alma, a vida. Agora, nós temos esse corpo físico e temos o corpo espiritual, que é chamado na Bíblia de o nosso espírito. Então, assim como o nosso corpo físico às vezes sofre ataques que atingem o nosso ser interior, no mundo espiritual, o nosso corpo espiritual sofre ataques que atingem a gente também. Por exemplo, não sei se você sabe, eu sou policial civil.
Quando eu trabalhava na rua, eu saía com nossos chefes, né, para uma ocorrência de homicídio. Então tem cenas que até hoje elas não saem da minha cabeça. Eu quero dar exemplo de coisas que nós somos atingidos, impactos que nós sofremos na nossa alma, que vêm do mundo físico. E quero te mostrar que há impactos que vêm do mundo espiritual para a nossa vida. E por a gente não crer ou não procurar conhecer em profundidade a questão espiritual, a gente fica tendo o tempo todo dar explicações a partir das coisas da terra e nunca é livre, nunca encontra uma resposta. Então eu saía de casa normal, tudo bem com minha esposa, com minhas filhas, tudo bem financeiramente, né? Nada de riqueza, mas nada de, vamos dizer, de necessidades, com os parentes, com a saúde. E eu voltava numa tristeza, às vezes numa angústia, numa ansiedade, num medo. Por quê? Porque eu lembro de uma ocorrência que a gente foi, que nós encontramos 3 jovens mortos numa casa. Estavam de plantão, de madrugada, quando ligaram. E nós fomos lá, junto com o delegado, comandando a equipe, né, e os peritos também. Fomos os primeiros a chegar, porque houve o telefonema, a polícia militar também chegou. E o jovem na calçada, outro jovem não sei aonde, e eram 4, um foi para o hospital baleado e um dentro de casa com tiro nos olhos. Imagina isso aí. E aí, somado ao que a gente vê, né, soma-se ao que a gente vê, a história que a gente ouve do que aconteceu. Por exemplo, esse que estava dentro de casa, ele ficou de joelho e pediu para não morrer. E o cara atirou, né, os bandidos atiraram nos olhos. Tudo de 16, 17, no máximo 18 anos. Aquela coisa de sangue. Eu estou dizendo uma realidade que você vê em filme. Então, aquilo eu trazia comigo, aquilo interiorizava o meu corpo físico, que contém os olhos, ouvidos, tato, paladar, audição, essa coisa toda, os 5 sentidos. Eles interiorizam para o nosso ser interior, que é a nossa essência, o ser humano na sua essência, que tem esse corpo, realidades que chocam. E como chocam, e como batem, você passa dias sem ter problema nenhum, mas angustiado. Você às vezes procura, não tem nada acontecendo, nenhum parente, nenhum problema, não tem ninguém preso, ninguém doente, à beira da morte, agora com o Covid, nada. Mas você fica com aquilo, por quê? Porque você foi atingido por fatos, né? Então, no espiritual também é assim, o nosso corpo espiritual, por vezes é atacado, por vezes é atingido. A Bíblia mostra isso. Por isso que ela é um manual da vida, como está escrito em Deuteronômio. Ela é a vossa vida. Ela mostra o que nós somos, onde nós vivemos, de onde viemos e para onde vamos, né? Mostra a nossa realidade. Mais do que qualquer livro de psicologia, mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia é sagrada. Então, o suicídio... Agora imagina alguém que quer se livrar de álcool, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, seja do que for, e está querendo esquecer aquilo, deixar aquilo, e noite e dia bombardeada por esses pensamentos. Noite e dia bombardeada por imagens. A pessoa dorme e quando dorme sonha vendo aquilo. Quando acorda quer ir, quer aquilo, porque a alma sente-se atraída pela imagem que foi no sonho, ou então atingida por pensamentos ruins. Quantas vezes você sonhou com a morte de alguém ou alguma coisa ruim, não está acontecendo nada, acordou com aquela sensação. E são coisas leves. Agora imagina coisas em alto níveis. E as pessoas que se suicidam, ou que estão pensando, tentando essas coisas, elas são bombardeadas à noite e dia. No mundo espiritual, sombras, demônios ficam buzinando no ouvido. Ficam o tempo todo falando no ouvido. E há o estado de prisão. E aqui que eu quero falar aqui, né? E que muita gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento. As leis do mundo espiritual não são as mesmas leis para o mundo físico. Por exemplo, um corpo não pode, é uma lei física, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não é assim? Alguém pode chegar o máximo perto de mim, mas ocupar o mesmo lugar não. No espiritual não existe isso. Lembra de Marcos 5? Quando Jesus perguntou o nome daquele demônio, para aquele endemoniado, perguntou o nome dele, ele disse Legião, porque nós somos muitos.
Ou seja, ele era uma legião de demônios dentro de um corpo físico. Porque as leis do mundo espiritual não se aplicam, não são as mesmas. É um mundo mais vasto, mais complexo, mais poderoso. Até porque tudo que existe no mundo físico veio do espiritual, né? A partir do espiritual. O nosso corpo físico, ele não pode ser dividido. Você pode perder um membro. Alguém perde um membro, uma perna ou coisa parecida, um olho, sei lá. Mas não pode ser particionado, dividido, fragmentado, né? Então, eu já começo a entrar agora no mundo espiritual. Mas o corpo espiritual pode, pastor. Você tem bases bíblicas. Em outro momento eu vou entrar com mais profundidade. Mas como eu quero ajudar pessoas que estão tendo esse tipo de problema, mas só que nós não vamos direto ao remédio. Nós vamos explicar como acontece. Eu sempre explico aqui, na igreja onde ministro, onde pastoreio, e até aqui nos vídeos, tão importante quanto a libertação de uma situação é saber, não é só receber a libertação, a cura. Tão importante quanto a cura, a libertação, é saber qual foi a porta, a brecha, a lacuna que nós demos para aquele mal entrar. Porque se nós não soubermos, aquilo vem de novo, aquilo volta de novo, aquilo acontece. Pelo mesmo lugar onde ele entrou, ele vai entrar de novo. Foi só tirado. Por alguma razão, alguma ministração, alguma coisa que aconteceu. Aquilo volta. Então, falando agora de um mundo espiritual, né? Então, lembrando isso, então é importante saber, né, que nós vamos chegar na solução, mas em como isso acontece. E assista o vídeo com calma. Dê pause, se está cansado a fazer alguma coisa, marque o tempo, depois volte. Mas preste atenção, teve dúvida, volte. Teve dúvida, volte de novo. Teve dúvida, entre em contato, que a gente tem todo prazer de te ajudar naquilo que a gente pode. Então, pastor, e a base para isso? Quer dizer que o corpo... A gente pensava que era a alma do ser humano, que podia ser fragmentada. Até filmes, tem um filme fragmentado. Eu até comecei a assistir, um pastor amigo meu, Jorge, assiste aquele filme, ele... né, se fala em múltiplas personalidades, várias pessoas com várias personalidades, de pessoas que têm a sua alma, a psique, a alma fragmentada, né? Na verdade, não é a alma, é o corpo espiritual da pessoa. É como se, por exemplo, a tua alma, a minha alma, nós, na sua essência, que o homem, Gênesis 2:7, vou colocar aí embaixo, que Deus pegou, formou o homem assim, do pó da terra, o barro, soprou nas narinas, a primeira substância, o barro, soprou nas narinas do homem, daquele barro ali, daquele boneco de barro, e ele se tornou uma alma vivente, ele é alma vivente, e que possui um corpo físico, esse aqui para se relacionar no mundo físico, mas possui um corpo espiritual, que é o seu espírito, que a sua alma precisa de um corpo para habitar em dois mundos que ela pode habitar. No mundo físico ela habita, ela se relaciona através do corpo físico. No mundo espiritual, ela se relaciona através do corpo espiritual. A alma, ela responde, ela se relaciona, ela responde ao mundo que ela está vivendo. Se vamos dizer, a alma humana não se fragmenta. A alma humana, ela não pode ser fragmentada, ela não pode ser, vamos dizer, dividida, ela não pode ser particionada. Mas o espírito pode. O espírito humano, então, como ela precisa de um corpo espiritual, ela responde à realidade que o corpo espiritual dela está vivendo. Então, olha esse texto aqui na Bíblia para você pensar direitinho, mas a realidade você vai perceber que é essa. E nós, como pastores, deveríamos estar procurando nas Escrituras explicações mais nisso, porque Deus nos chamou para tratar o espiritual do povo. Ajudar a espiritualidade do povo enquanto pastores. Porque não somos médicos, os médicos tratam o corpo físico, né? Mas como líderes espirituais, tratar sobretudo a alma, o mundo espiritual, o ser não material, resumindo, o ser não material do homem, né? E eu sempre digo aqui na igreja que uma das coisas mais importantes que a igreja deve fazer é aquilo que ninguém sabe fazer. É aquilo que a outra pessoa não foi dada a tarefa de fazer. Por exemplo, uma igreja, ela cumpre o social, deve cumprir um mandamento bíblico. Mas existem ONGs que podem fazer e fazem. A questão do corpo físico.
coisas meramente físicas. Existem pessoas que fazem e que nem são igreja. Mas a luta contra as forças espirituais, o mundo não tem força para. Então, isso traz para a igreja uma grande responsabilidade, porque só ela pode tratar isso aí, certo? Então, olha esse texto aqui em Provérbio 15, 13. E eu vou me utilizar de várias versões e de um estudo mais aprofundado. Provérbio 15, 13 diz assim, ó, o coração alegre torna a face alegre, o rosto alegre. Aqui diz, eu estou na King James, fiel. Olha essa versão aqui. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração, o espírito se parte. Se você for pegar aí, o espírito, em outras versões, você vai ver o espírito se oprime, se abate, se entristece e tantas outras coisas, né? Provérbios 17, 22 também fala do espírito partido. O que é isso? É claro que as versões, elas dão um resultado. Qual é o resultado? Um abatimento da pessoa. Né? Em outras versões, se você for ver, que o coração alegre, ele torna o rosto alegre, mas a tristeza no coração, o espírito se parte. Eu não quero tratar o versículo todo, mas esse final, o espírito se parte. Se você for atrás dessa palavra se parte no original, no significado da palavra se parte, abatido, ferido, isso é o resultado que vai ter alguém quando o espírito se parte, se fragmenta, se divide, se particiona. Olha lá, significa também essa palavra quebrantado, despedaçado, rompido, partido. E isso é o que acontece no mundo espiritual. E há um reflexo no mundo físico de abatimento, de tristeza. A pessoa fica para baixo. Esse outro provérbio, outro texto de Provérbio 17, 22, diz, um coração alegre é como um bom remédio. Coração, muitas vezes, aqui é a alma do ser humano. Não é essa músculo de carne que tem aqui dentro. A alma do ser humano. Mas o espírito partido seca os ossos. O espírito fragmentado, ele tira a estrutura, ou se fala de estrutura de sustentação da pessoa. Então, é possível o espírito humano ser fragmentado. As leis do mundo físico não são as mesmas leis aplicadas para o mundo espiritual. Situações podem vir contra uma pessoa e bate, e ela tem um choque emocional muito forte, ela tem um trauma muito forte, e aquilo particiona o seu espírito, divide, despedaça, parte o seu espírito, conforme a Bíblia diz. E parte do teu espírito pode ter sido levado para estado de prisão, regiões de cativeiro, regiões de prisão. Isso é real, isso é fato, isso acontece no mundo espiritual. E você, eu, nós, respondemos vamos dizer assim, ao reflexo, às realidades de onde o nosso espírito convive, porque ele é o nosso corpo. Nosso espírito é corpo, é o nosso corpo espiritual e tem relação íntima com a nossa alma. Porque existem, a ciência, né, estuda através da psicologia, as múltiplas personalidades, os fragmentos de personalidade, fragmento de alma, como eu citei o filme, fragmentado. Na verdade, não é a alma que é fragmentada. É ela respondendo, por vezes, a uma realidade onde há uma prisão, a uma realidade onde há outra, a uma realidade... É por isso que pessoas assim, de alguma forma, têm uma tendência à violência, a coisas ruins. Por quê? Porque são espíritos malignos que fazem isso. São espíritos malignos que levam para regiões de cativeiro. E uma dessas regiões de cativeiro é a região de suicídio. Espíritos de suicídio. Por várias razões. Pastor, mas por quê? Suicídio, espíritos de suicídio, são espíritos que trabalham nessa área. Por várias razões, mas eu quero te dar algumas mais importantes. Primeiro, Jesus diz em João 10, 10, que o ladrão, que é o Satanás, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. É o prazer dele. A essência do caráter de Deus é amor. Ele ama. A essência do caráter do diabo é maldade. Ele tem prazer na maldade. Não se explica isso. Ele é um ser mau na sua essência, no seu caráter, que decidiu e tem prazer nisso. Em matar, roubar e destruir. Quem disse foi Jesus, João 10, 10.
Então, regiões, porque tira. Imagina o sofrimento que causa a família, né? Imagina o sofrimento que causa tanto a pessoa até né, aquele momento e depois ser lançada numa realidade eterna de sofrimento e todos que estão ao lado sofrem. Como alguém é atingido por isso? Como alguém pode ser atingido por isso e de repente começa a sentir desejo suicida, pensamento suicida, tenta se matar ou se matou, não tem histórico na família, não tem nada. Primeiro, como eu falei, ataques espirituais. Não se sabe por que os espíritos malignos escolhem, quais são os critérios de escolha. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que vive para Deus, dá frutos serão perseguidos. E é uma das formas, não sabe? É uma estratégia do nosso inimigo, do nosso adversário. Está escrito, né? 1 Pedro 5,7, o diabo é mostrado ali como o adversário da igreja, né? Então, primeira coisa, ataques espirituais. Olha, pastores aí, ó, morrendo, filhos de pastores, parentes de pastores. Ataques espirituais, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele é o líder. Ataque espiritual. Propósitos malignos. Eu estava anotando aqui que a gente não sabe. Então, eles elaboram as estratégias, nós temos que estar protegidos por Deus e sua palavra. Agora eu quero filmes, também jogos que estimulam. E existem filmes que eles produzem cativeiros. Através daqueles filmes, palavras são enviadas, imagens, coisas são enviadas e atinge o espírito da pessoa. Atinge a pessoa como um todo e às vezes particiona o espírito. Divide aquela parte elevada, nós vamos já falar disso aqui. Mas existe um fato que eu quero chamar a atenção para vocês. E mediante um testemunho do meu ministério. Mas antes de falar dessa experiência, dizer que, só para completar algo que eu não falei, que às vezes quando se fala de filmes, de novelas, seriados, programações de TV, mídia, seja o que for, que às vezes a gente acha que não atinge porque a gente está ligado na questão tipo moral, né? As palavras, as cenas que vão aparecer ali. E esquecem que o que atinge é o espiritual, a carga espiritual, os propósitos que estão por trás desses filmes. O que vem por esses filmes, jogos, games, aí a televisão de vez em quando mostra os noticiários de jovens que se mataram ou mataram alguém após assistir, jogava muito um certo tipo de game, de jogo, e ninguém dá valor a essas coisas. Mas é uma realidade. Quando chega a esse extremo de produzir um homicídio ou um suicídio, mas está desmantelando de várias formas. Mas a experiência que eu quero falar do ministério, eu estava em casa aqui, uma vez um pastor me ligou. Pastor, uma sobrinha minha, quero que o senhor orar, porque uma sobrinha minha tentou se matar. Não, ela quase se matava, mas quando ela ia para se matar, ela se lembrou de uma palavra que ela ouviu na igreja, dizendo que quem se mata vai para o inferno. E aquilo deu um medo para ela, ela resolveu contar para a mãe, né? E aí eu disse, pastor, mas como foi que aconteceu, assim, do nada e tudo? E a gente conversando, ela disse assim, e é um fato interessante isso aqui. Ele disse assim, pastor, eu vou conversar mais com a família e tudo. E aí depois ele disse, pastor, olha, interessante, uma semana antes, curioso, né? Uma semana antes dela tentar, um amigo dela se matou. E eu digo, pastor, então ela teve algum contato com ele. Não, era só amigo teve alguma coisa. E aí de novo ele ligou lá para a família e descobriu que esse rapaz que se matou, ele contava histórias, né? Que ele era arremessado da cama no chão, tinha sonhos, era perturbado, havia tentado se matar. E as pessoas pensavam que era só besteira dele, querendo chamar a atenção, e acabou que ele se matou mesmo. Uma semana depois, essa jovem, uma menina criada na igreja, pensou e quase partiu para o ato, né? Mas aí foi freada por aquela consciência, como eu disse, ó, a mente da pessoa. E aí eu disse, mas teve alguma coisa. Aí vai em cima, ela resolveu dizer que ele era apaixonado por ela, e ela não queria e tudo, mas um dia ele pediu um selinho, né? E aí ela teve um beijo, pronto, ligou. Está escrito, né? Vou colocar o texto aí. Se você se une, Deus diz lá, Paulo escrevendo, você se une a Deus,
torna um espírito com ele, um só. Mas se une a uma meretriz, torna-se um com ela. Quando você entra num relacionamento desse aí, é o que se chama de ligação de alma, né? Que as pessoas às vezes vão logo dizendo, porque isso é invencionice, pessoas criam essas frases. Mas no fundo, né? Existe uma verdade bíblica, uma mensagem bíblica de alerta para nós que a gente não prestou atenção, se uniu. Então, quando se ligou, aquele espírito que atingia ele passou a atingir. Isso aqui eu estou falando um fato. Isso aqui não é história que alguém me contou, não. Isso, claro que não aconteceu comigo, mas no meu ministério. Então, como eu disse, existem N razões, inúmeras razões, e é preciso se estudar. Cada caso é um caso, orar, buscar e ministrar. E aí diz, o que fazer? Pastor, e o que fazer quando eu estou nessa situação, eu não consigo, ou algum parente meu, eu não consigo. Isso, então, pode estar acontecendo duas coisas. Pode estar havendo uma influência, perseguição, ataques malignos, são sombras, né? É visto no mundo espiritual como sombras, falando, buzinando, né? Induzindo. Você vê, irmão, isso é tão sério que na lei penal brasileira o suicídio não é crime porque alguém está se matando, mas a indução ao suicídio. A lei penal reconhece que alguém pode induzir o outro no mundo físico. Eu falei dos corpos, né? Da alma que tem, do ser humano, George, você que está aí, tem um corpo físico e tem um corpo espiritual. Por uma influência do mundo físico, a lei penal reconhece que alguém pode tirar a vida, né? Pode induzir o outro. A lei criminaliza isso. Vou colocar o código aí, alguma coisa assim, né? Você coloca na internet, você vai ver. É crime a indução. Então, se existe, se a lei reconhece, isso também existe no mundo espiritual. É uma prova de que existe no mundo espiritual. A indução, a palavra, as pressões, obras malignas noite e dia, e pessoas podem estar em estado de opressão terrível a ponto de querer tirar a sua vida, a própria vida. O que fazer? Tem que quebrar essa obra maligna. Aí não adianta, meu irmão, é remédio, é Jesus, é procurar o Senhor. Está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta, Jesus cura. Não é essa religiosidade que se vive por aí, não pense nisso não. Busque na palavra de Deus, que há em Cristo a libertação para esse mal, né? Como nós temos presenciado no nosso ministério. Eu sei que não é a gente, depende da pessoa querer, buscar, lutar. E a outra coisa, o Estado pode estar num nível mais profundo, não só de influência, de opressão, mas já de prisão. Alguém já pode estar com o seu corpo espiritual, o seu espírito fragmentado, particionado, dividido, partido, e o corpo já está numa região de prisão e eles estão investindo lá. E a alma refletindo aqui, refletindo na alma, as realidades que a pessoa vive lá. Pode ser particionada em várias partes, entendeu? Eu vou dizer uma coisa aqui, talvez alguns aí talvez alguns não, outros com certeza. Já se vê, já sente, está aqui conversando comigo, mas sente que está em outro lugar, sente prisão, sente alguma coisa, a pessoa começa, é uma coisa sensível que vem, que só a pessoa sabe. O que vem dentro, no interior, é terrível de lutar, precisa de ajuda. Agora, a pessoa precisa querer ser ajudada, é claro, né? Mas existe um estado já que tem que ter. E aí, pastor, o que fazer? Ministração, tirar de lá, mediante a ministração de um líder espiritual. Aí a ciência não tira, a medicina não tira, a psiquiatria, a psicologia não resolve. Aí só Deus, usando os seus servos. Procure uma igreja, procure seu pastor. Se ele não crê em nada disso e você está percebendo, procure outro, fale com Deus. Isso não é insubmissão, não. Isso é luta. Porque nós, pastor, devemos conhecer isso aí. E a palavra de Deus sara. A palavra de Deus liberta. Existem homens de Deus que têm uma palavra tão profunda, homens que vivem para Deus, submissos a Deus e a sua palavra, tementes a Deus, que oram, que buscam, que têm vida consagrada, que não entendem nada disso, mas quando pregam, quando ministram, a palavra de Deus vai produzir a libertação. Não é a teologia, não é essa coisa bonita, bem pregada que estão por aí, não. É uma palavra de Deus para a vida, dirigida à vida do ser humano, vida de Deus, de alguém que ora, que busca, que vive consagrado ao Senhor e sofre por Ele. Tem também libertação
Procure ajuda que Deus vai te guiar. E por fim, né, também, só para encerrar, a alma pode estar atingida também. Você diz, pastor, isso não tem nada a ver com a alma. Eu quero concluir dizendo que a alma pode estar atingida sim. Porque sofre ataque no espiritual, atinge a alma. Salmo 142, lá no finalzinho diz, vou colocar aí embaixo, Davi dizendo, tira, Senhor, a minha alma do cárcere, né? Então, alguém pode estar com a sua alma atingida, aí fala de sentimentos, né? De prisões em desejos, não consegue. Às vezes, é uma coisa meramente da alma. Tem gente que é muito fraca na sua alma. Você passa perto dela, não fala, já está arruinada da vida, derrotada. Tem gente que tem essas fraquezas. O diabo aproveita essas brechas e atinge o corpo espiritual e desmantela, como a gente diz no interior, a pessoa toda. Mas a gente vai continuar esse tema aí depois, tá bom? Fique com Deus e aí vai ficar o nosso contato. Nós não podemos, quem faz é Jesus, mas aquilo que a gente pode, a gente faz. E você que está ouvindo isso aqui, sente-se chamado, permita Deus te levantar como uma voz, um instrumento para ajudar pessoas, que isso é uma realidade, o diabo matando muita gente mediante o suicídio. Mas há libertação em Cristo Jesus. Fica na paz.